Olá, eu sou a professora Cíntia Pinho e eu vou explicar para vocês como que é feita a criação de um banco de dados, né, no Access, né, para que vocês entendam inicialmente como que funciona a modelagem, que é o nosso primeiro tema, por enquanto, das aulas, né? Então, nós fizemos essa modelagem em sala e para que vocês entendam, né, como que ela funcionaria na prática, antes de criarmos o SQL, eu vou criar esse mesmo modelo no Access para que vocês consigam já conseguir visualizar um banco de dados mesmo nesse início das aulas. Isso vai facilitar com que vocês entendam também a criação dessa modelagem, que é uma etapa que normalmente é considerada bem complicada aí para vocês, vocês não conseguem entender direito, né? Como que eu vou criar um banco de dados simplesmente a partir de uma modelagem dessa? Então, só relembrando o que nós conversamos em sala de aula, nós já tínhamos feito essa modelagem, tinha feito na lousa com vocês, porém eu mudei alguns detalhes aqui, eu vou explicar o que foi alterado e vou explicar novamente a cardinalidade para vocês antes de iniciar a criação no banco de dados. Então, o esquema foi isso, foi esse que nós criamos. O veículo ele possui um porte, né? O cliente ele faz a lavagem, né, do carro, a lavagem ou vários serviços, né? No caso, nós chamamos de lavagem essa entidade. Essa lavagem ela contém um veículo e essa lavagem, ela pode possuir vários serviços, né? E por isso que nós criamos essa entidade associativa ou entidade fraca, que a gente chama aqui no meio. E aí vocês vão entender isso agora na hora que eu for explicar a cardinalidade para vocês. Então vamos lá fazer aqui a leitura da cardinalidade que eu já inseri aqui no banco de dados. E ela vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou começar a fazer a leitura aqui do lado do cliente, onde um cliente ele pode ter, ele pode fazer no mínimo uma lavagem nesse lava rápido, quando ele vai fazer o cadastro lá com o carro, e no máximo ele pode fazer várias lavagens, né? Então a cardinalidade ela tem o grau mínimo aqui na esquerda e o grau máximo na direita. Então o cliente, né, no caso, ele pode fazer no mínimo uma lavagem nesse lava rápido ou no máximo várias lavagens. Agora eu vou ler do sentido daqui da lavagem para o cliente. Então, como que eu vou fazer a leitura? Uma lavagem, ela pode conter, no mínimo, um cliente, ou no máximo, um cliente também. Por quê? Porque nessa nota, né, aqui da lavagem, eu não vou poder cadastrar mais de um cliente para fazer a lavagem. Então, o retorno aqui é 1 para 1. Agora, fazendo a leitura da lavagem para o veículo. Tá, então vamos aqui nessa parte. Então, uma lavagem ela pode conter no mínimo um veículo e no máximo um veículo também, né? Porque nesse caso eu vou ir até o lava rápido dirigindo apenas um carro e aí vai ser gerada uma única nota. Entende-se que a pessoa não vai levar dois carros para lavar, ela vai levar sempre um carro de cada vez, tá? Então, uma lavagem ela pode conter no mínimo um carro, né? Ou no máximo um carro também. E lendo no outro sentido, né, um veículo ele pode estar contido, né, em uma lavagem apenas ou em várias lavagens, porque eu posso levar esse carro para lavar várias vezes nesse lava rápido. Então ele pode, a equação aqui pode ser um para, né, de um veículo ele pode ser levado para lavar no mínimo uma vez e no máximo, né, várias vezes. Agora, fazendo a leitura aqui no sentido do veículo para o porte, né? O que é o porte? O porte do veículo é se ele é pequeno, médio, ele pode ser moto, né? Enfim. Então, eu vou ter aqui no caso que um veículo ele pode ter no mínimo um porte e no máximo ele pode ter um porte também, porque não tem como um veículo ser do porte pequeno e médio ao mesmo tempo, ou do porte pequeno e grande. Ele vai ter apenas um tipo de porte. E lendo do sentido contrário, né? O porte ele pode estar contido em no mínimo um veículo
né? Ou no máximo em vários veículos, porque eu posso ter, por exemplo, porte pequeno inserido dentro de um Fusca ou dentro de um Fiat Uno, um K, né? São tudo veículos de porte pequeno. Então, um porte ele pode estar inserido no mínimo em um veículo ou no máximo em vários veículos. E agora vem o nosso X da questão, onde nós vamos fazer a leitura aqui entre a lavagem e os serviços, que é o que vai fazer a geração dessa entidade fraca ou entidade associativa. Então, vamos lá fazer a leitura. Uma lavagem, né, ela pode estar contida, né, no caso, uma lavagem, ela pode conter, no mínimo, um serviço. Por exemplo, eu posso ir lá e simplesmente fazer uma ducha num lava rápido, ou ela pode conter, no máximo, vários serviços. Eu posso ir lá no lava rápido, posso fazer uma ducha, uma lavagem de motor e um polimento, por exemplo. Né? Então, ela pode ter no mínimo um serviço ou no máximo vários serviços. Agora, olhem o retorno, a leitura inversa, aqui no caso. Um serviço ele pode estar contido no mínimo em uma lavagem ou no máximo em várias lavagens também. Né? E aqui, gente, existe um problema. Né? Por quê? Vocês viram aqui que nas outras leituras eu sempre tenho um 1 para N e a volta 1 para 1. Eu tenho aqui a leitura 1 para N e a volta 1 para 1. A leitura, eu tenho aqui de um lado 1 para N e a volta 1 para 1. Normalmente, as relações, quando são desse tipo, não existe nenhum problema, né? Porque, por exemplo, uma lavagem, eu só vou conter uma chave estrangeira aqui do cliente. Eu não vou precisar inserir vários clientes aqui ao mesmo tempo, então não tem um problema. Agora, essa lavagem, eu posso ter que incluir vários serviços nela. E como que se eu vou ter só um campo aqui, né, que seria a chave do código do serviço, como que eu vou inserir mais serviços aqui? Fica complicado, tá? Então, é por isso que toda vez que a gente tem na leitura 1 para N de um lado, 1 para N de um outro, isso quer dizer que aqui eu tenho a relação de 1 para muitos na ida e de 1 para muitos na volta. Então, é um relacionamento N para M, que a gente fala que não pode existir. E sempre quando acontece de existir, eu preciso colocar uma entidade associativa aqui no meio. Eu sei que fica meio complicado de vocês entenderem isso agora, mas fazendo a construção desse banco de dados no Axis, logo agora no início, né, antes mesmo de entrar no SQL, vocês vão entender, né, o porquê dessa entidade associativa e como que ela vai funcionar dentro de um banco de dados. Antes de nós criarmos o banco de dados no Axis, vocês devem ter percebido, né, que aqui eu não coloquei as chaves estrangeiras, né, dentro das entidades. Por exemplo, aqui no veículo eu deveria ter a chave estrangeira do porte, né, que seria o código do porte aqui. Aqui na lavagem eu deveria ter a chave estrangeira, o código do veículo e o código do cliente, né? E eu não coloquei, porque eu vou mostrar para vocês que o próprio BR modelo, ele faz a geração do esquema lógico e simplesmente quando eu faço a minha cardinalidade correta, vocês vão ver que ele já gera as minhas chaves estrangeiras. Então, como vocês estão vendo aqui, a LabServe, ela é uma entidade fraca, ela não possui chave primária. E aí aqui o que eu vou ter? A chave estrangeira da lavagem e a chave estrangeira dos serviços, né? Porque é as duas que estão fazendo conexão com elas. E aí vocês vão ver que isso vai ser criado automaticamente. Por quê? Porque eu já fiz a cardinalidade certa aqui. Então, vou gerar esse esquema lógico aqui em cima para vocês verem como que vai ficar. Então, clicando aqui no esquema lógico, olha que legal, gente. Ele já vai gerar as minhas tabelas com as entidades e as chaves estrangeiras, ó. Então, vocês podem ver aqui que na lavagem, mesmo eu não tendo criado as chaves estrangeiras, ele já buscou, ó, ele trouxe o código do cliente para cá e ele trouxe o código do carro para cá também. Da mesma forma que o código do porte já veio aqui em cima para o veículo, né? E o código da lavagem, o código de serviço também veio aqui para a entidade associativa. Então, como vocês podem ver, eu fazendo a minha modelagem correta, ele já vai gerar o meu modelo lógico certinho. Então, a partir daqui, eu já posso criar ele
no Access, que é o próximo passo na próxima aula. Tudo bem? Obrigada.